Bom, boa noite, gente. Eu sou Márcio Camargo. É um prazer estar com todos vocês aqui. Muito obrigado, Joyce, pelo seu trabalho, que eu acho fantástico. Isso é uma coisa fenomenal. Minha alegria e meu sonho era aprender Libras. Eu acho isso uma coisa muito legal. E nós vamos começar aqui a nossa conversa. Eu estou tentando liberar a minha câmera, não estou conseguindo, mas se não tiver câmera, vão ter os slides aqui para a gente e tudo bem. Mais importante do que olhar para mim é olhar para os slides. E assim a gente vai. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, dizer que é um prazer estar aqui conversando um pouquinho. A professora Ana Rita conversou comigo já faz um certo tempo, a gente ia ter esse encontro presencialmente, mas por conta de tudo que a gente viu aí, não tem condição e a gente optou por fazer assim. E está muito legal porque eu tenho aprendido a utilizar as ferramentas e as ferramentas têm nos ajudado bastante. A nossa conversa hoje vai ser uma conversa rápida, eu prevejo aí uns 50 minutos de conversa. Eu tenho que ficar de olho no meu relógio, eu sempre ponho o relógio do lado, porque quem me conhece sabe que eu começo a falar e não paro, e então a gente precisa ficar com o relógio aqui do lado. Queria agradecer muito, então, a professora Ana Rita, queria agradecer a Joyce, gostaria de agradecer muito às pessoas que estão participando aí, meus alunos que estão aí. Terminando aqui, nós vamos direto para a nossa sala de aula, na outra ferramenta, lá no Zoom, para a gente continuar a nossa aula. Mas a ideia aqui, então, é a gente falar um pouco sobre cultura organizacional como vantagem competitiva. Esse tema é um tema que eu acho muito interessante, é um tema que eu acho necessário, é um tema que eu acho que, inclusive, é muito pouco discutido ainda nas organizações, nas instituições de ensino, em todos os lugares por onde eu vou. E é interessante notar que o Peter Drucker, eu já queria começar com uma citação do Drucker, o Peter Drucker diz que a estratégia engole a cultura no café da manhã. Empresas que têm estratégias maravilhosas, planejamentos estratégicos maravilhosos, mas que não cuidam da cultura da organização, essas estratégias vão sendo engolidas pela cultura. Isso talvez seja o mais importante, seja o final da nossa conversa, né? Eu queria trazer aqui uma reflexão em cima de um livro do Richard Barrett, a organização baseada, dirigida por valores, para trazer o conceito muito rapidamente de cultura. O Barrett traz para a gente três princípios básicos. O primeiro princípio que o Barrett traz e que eu acho fantástico é: capital cultural é a nova fronteira da vantagem competitiva. Significa dizer que quem você é e o que você valoriza são tão importantes quanto a qualidade dos produtos e serviços que você vende. Se você parar para pensar e olhar para a nossa história recente, você vai ver uma série de situações com organizações que entenderam isso meio que na raça, sofrendo. Eu não me esqueço de uma organização do varejo, que foi acusada de trabalhar com mão de obra escrava na confecção das roupas e que teve uma queda nas vendas absurda. Por quê? Porque quem você é e o que você valoriza são tão importantes quanto a qualidade dos seus produtos e serviços. Eu lembro que eu estava num shopping em São Paulo e eu entrei nessa organização junto com a minha filha é pequena, e ela falou: pai, eu não acredito que você vai comprar aqui, porque essa empresa aqui trabalha com mão de obra escrava. Olha como isso tem mudado. Por isso que o Barrett diz que capital cultural é a nova fronteira da vantagem competitiva. O Barrett traz um segundo princípio que eu acho fundamental quando a gente fala de cultura. A transformação cultural começa com a transformação pessoal. As organizações não se transformam, são as pessoas que se transformam, e essas pessoas transformam as organizações.
Eu acho isso muito legal, porque as pessoas ficam falando assim: essa organização aqui, a cultura dela é muito ruim, eu não gosto da cultura dessa empresa. Mas quem instalou e estabeleceu a cultura na organização? Foram as pessoas. Portanto, as organizações não se transformam, as pessoas se transformam e dessa forma as pessoas transformam as organizações. E o terceiro princípio do Barrett, que eu acho fantástico, é que medir é essencial. E por isso ele fala que a gente precisa estar preparado para medir a cultura de uma organização. Estar preparado para entender qual é o capital cultural da organização onde a gente atua. É de fundamental importância. Isso posto, esses três princípios que eu acho de fundamental importância quando a gente fala de cultura, eu queria trazer para vocês aqui o que eu entendo como cultura. Para mim, cultura nada mais é do que o jeito da organização. O jeitão da organização. É como ela funciona. Por favor, entendam que eu não estou dizendo que cultura é somente aquele quadro na parede. Aquele quadro lindo e maravilhoso que fala de missão, de visão e de valores. Não é aquele texto de missão, visão e valores que ficam nos nossos crachás. Cultura é mais do que isso. Você vai conhecer o jeitão da organização quando você começar a conversar com as pessoas da organização, quando você começar a se envolver nessa organização. Quadros lindos e maravilhosos, relatando missão, visão e valores, trazendo propósitos, são muito importantes e necessários, mas eles têm que estar alinhados à cultura organizacional. Como exemplo, eu posso citar algumas organizações desse país que foram pegas aí nas operações Lava Jato da vida e que, se você olhar a cultura da organização, se você olhar lá a carta de valores da organização, ética é uma das palavras predominantes. E por isso que eu coloquei aqui no meu slide um artífice, né? Eu coloquei no slide uma pessoa que está fazendo um vaso, está fazendo uma peça de Murano. Ela está fazendo uma peça de Murano. Para mim, essa imagem tem tudo a ver com cultura. O artífice pode ser muito bom no que ele faz, o artista pode ser fantástico no que ele faz, mas cada peça dessa é feita manualmente. Portanto, cada peça dessa tem uma diferença em relação à outra. Nenhuma dessas peças que saem da mão desse artífice saem iguais. Todas vão ter, elas têm similaridades, mas todas têm o seu próprio jeito. Cultura, para mim, é isso. É o jeitão da organização. É o jeito próprio. É como aquela organização funciona. Isso é cultura. Mas quem sou eu para falar o que é cultura? Então, eu vou trazer para vocês aqui 3 definições sobre cultura. Cultura, clima e práticas que as organizações desenvolvem ao lidar com pessoas ou aos valores expostos e ao credo da organização. Edgar Schein. Um grande sistema do qual fazem parte as pessoas, os comportamentos, as ideias, os objetos e os processos. Galvani. A cultura de uma organização, de qualquer grupo de indivíduos, é um reflexo dos valores, crenças e comportamentos dos seus líderes. Richard Barrett. E eu quero me apegar a essa terceira definição. A cultura da organização ou de qualquer grupo de indivíduos é um reflexo dos valores, crenças e comportamento dos seus líderes. Portanto, se eu quero ter uma cultura organizacional forte, eu preciso preparar, desenvolver e fortalecer o papel dos meus líderes, porque são eles que vão pegar aquele quadro maravilhoso na parede, com missão, visão e valores, e vão colocar na prática do dia a dia, na sua prática de gestão no ambiente de trabalho. O nosso CEO global, Michael Bush, diz o seguinte: ser um líder e um excelente lugar para trabalhar não tem a ver com tamanho ou recursos da empresa,
e sim em como você trata as pessoas que trabalham nela. O Michael Bush diz que o mais importante é entender como os líderes tratam as pessoas dentro da organização. Bom, eu sou do Great Place, é um prazer estar com vocês, sou diretor regional, eu atendo todo o interior de São Paulo com o Great Place, e é muito bom estar aqui para discutir um pouquinho de cultura organizacional e discutir principalmente como que essa coisa da cultura organizacional pode ser diferencial na organização, na empresa onde você trabalha. O Great Place acrescentou a partir de agora um for all no seu logotipo. Já no ano passado a gente acrescentou esse for all, porque nós entendemos que um excelente lugar para trabalhar só é um excelente lugar para trabalhar quando todos que estão naquele lugar entendem que ele é um excelente lugar para trabalhar. Isso é de fundamental importância. E por isso que a gente traz o for all aqui como algo importante para a gente. Mas essa fala do Michael Bush traz para a gente uma coisa interessante. Eu, quando vou visitar empresas, as pessoas dizem assim: não, esse negócio de ser great place to work, de ter excelente lugar para trabalhar, tem muito mais a ver com o tamanho da empresa. A empresa é grande, então essa empresa consegue colocar lá uma mesa de sinuca, ela consegue botar uma geladeira de cerveja, ela põe um salão de jogos. A minha empresa é muito pequena, a gente não consegue fazer tudo isso. Quando eu vou visitar as empresas grandes, normalmente elas falam assim: não, ser great place é mais fácil para as pequenas. Porque nas pequenas o relacionamento é mais fácil, o líder está mais próximo, ele está junto com as pessoas, então é mais fácil ser um GPTW nas pequenas empresas. O que eu queria dizer para você é que ser um excelente lugar para trabalhar é para qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer área, de qualquer segmento. Ser um excelente lugar para trabalhar tem muito mais a ver com o comportamento do líder no dia a dia do que com o porte de empresa. Tem muito mais a ver com a cultura da empresa, de colocar as pessoas no centro das discussões da empresa, do que porte de empresa. Isso, para mim, é fundamental. Eu conheço empresas grandes que são Great Place to Work e conheço empresas muito pequenas que são Great Place to Work. Bom, e daí essa questão do líder é tão importante, né? Que quando a gente olha aqui, o pessoal lá do Braham, existe um livro no Brasil, inclusive, eu não achei porque ele está esgotado, eu só comprei em sebo. O livro chama Por que seus funcionários mais talentosos não querem ficar? Né? E o Braham fez um estudo para entender quais os motivos que as pessoas decidem sair das empresas. E ele fez um estudo longo e conversou com vários gerentes. E olha que coisa interessante. Quando ele fez a pesquisa com os gerentes, a maioria dos gerentes, 89%, disseram acreditar que os empregados saíram da empresa para ganhar mais. Não, aqui na minha empresa as pessoas vão embora porque elas querem ganhar mais. Só 11% desses gerentes acreditavam que os empregados saíam por outras razões. A grande questão, gente, é que no mundo dos negócios, muitas pessoas fazem pressuposições equivocadas sobre valorização pessoal. Vamos ver a realidade desse dado. Esse é o dado da cabeça dos gerentes. Vamos ver qual é o dado real. Ele levantou com as pessoas que saíram da empresa. Apenas 12% dos empregados relataram estar deixando o emprego para ganhar mais. 88% dos empregados afirmam que os motivos do seu desligamento são outros que não só o dinheiro ou só o salário. Ou seja, 3/4 dos empregados, um pouco mais até, né, muito mais que isso, estão deixando as empresas e não para ganhar mais, mas estão deixando as empresas por outros motivos. E eu queria trazer para vocês rapidamente quais são esses motivos, segundo a pesquisa do Braham. Primeiro,
o trabalho ou o ambiente não corresponderam às expectativas. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e eu acho que eu até comentei com os meus alunos, uma gerente que saiu de uma empresa de TI, e eu falei para ela, nossa, mas você entrou faz 3, 4 meses, e você está indo embora, você mudou de cidade, resolveu vir para cá para assumir esse cargo, o que aconteceu de tão grave que você resolveu sair dessa organização? Falei, Márcio, não aconteceu nada tão grave. O que aconteceu foi que me venderam uma Disneylândia, um parque de diversões maravilhoso. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei um Beto Carreiro. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei um parque de diversões pequenininho. Me enganaram no início. Na entrevista, me venderam que o clima dessa empresa era fantástico. E eu percebi que esse clima não é dessa forma. O ambiente não é assim. Portanto, gente, o trabalho e o ambiente não corresponderam às expectativas dessa gerente e não corresponderam às expectativas de uma série de colaboradores que estão pedindo a conta e indo embora das empresas. Precisamos olhar para o ambiente de trabalho. Segundo fator, incompatibilidade entre função e pessoa. Você tem uma pessoa na empresa que tem um conhecimento muito grande, uma competência muito forte, e daí você coloca essa pessoa para fazer uma função que é muito simples. Ela não vai ficar. Se ela não perceber oportunidades de crescimento e desenvolvimento, que é o quarto item, se ela não perceber que ela pode crescer na organização, é óbvio que quando nós entramos numa empresa, nós topamos começar de baixo, com poucas atividades, começar com atividades mais operacionais. Mas eu preciso entender, eu preciso saber quais são as oportunidades de crescimento. Terceiro fator, pouca orientação e pouco feedback. E talvez uma das palavras que mais são deixadas para trás pelos líderes, e eu digo isso por estar em muitas empresas, é o feedback. Como não gostamos de dar feedback. Não estamos preparados para dar feedback. E nós não damos feedback para as pessoas. Ou porque nós aprendemos que se eu estou dando feedback é porque as coisas não estão indo bem, então se estão indo bem eu não dou feedback, ou porque nós aprendemos que feedback não é necessário para que as pessoas se sintam bem. Eu queria trazer para vocês 3 filtros para que você pense como melhorar o seu feedback na organização. E eu vou fazer isso trazendo uma historinha do Sócrates, do filósofo. O filósofo Sócrates, uma vez estava, um amigo dele chegou para ele e falou, Sócrates, preciso contar uma situação que aconteceu com um amigo teu. E o Sócrates falou, olha, antes de você me contar, eu gostaria que você passasse essa informação por 3 filtros e depois você me conta. Qual é o primeiro filtro do Sócrates? A verdade. Ele falou para esse amigo dele, isso que você vai me falar é verdadeiro? Você tem certeza que isso é verdadeiro? Você tem absoluta certeza que isso é verdade? Se você tem absoluta certeza de que isso é verdade, você pode contar para mim. Feedback tem que passar pelo filtro da verdade. Não tem jeito. Eu não dou feedback daquilo que o outro falou para mim. Eu não dou feedback para a Liz daquilo que a Ana Rita disse para mim que a Liz estava fazendo. Porque a hora que eu virar para a Liz e der esse feedback, ela vai falar para mim, é mentira, Márcio. E eu não vou saber o que fazer. Eu dou feedback de fatos e dados. Quando eu dou feedback de coisas e conversas que eu ouvi, eu não estou dando feedback. Eu estou fazendo fofoca. Poucas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. E isso emenda muito bem com pouca orientação e pouco feedback. Porque feedback é ferramenta para apoiar crescimento e desenvolvimento.
sentir-se desvalorizado e sem reconhecimento. Estresse proveniente do excesso de trabalho e do desequilíbrio entre vida pessoal e profissional. E aí, nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, nesse momento de trabalho remoto, nesse momento de home office, eu me pego atendendo o telefone de uma amiga minha dizendo assim: meu chefe me ligou hoje, sexta-feira, 10h30 da noite, pedindo para eu fazer um relatório e entregar para ele ainda hoje. Líderes, por favor, as pessoas estão trabalhando em home office ou estão trabalhando remotas, mas elas têm horário de trabalho. Elas têm que saber conciliar e têm que conseguir conciliar a vida pessoal e profissional. E, por último, perda de fé e de confiança nos líderes sêniores. As pessoas perderam a confiança nos seus líderes. Isso é uma coisa assustadora. Mas vamos avançar mais um pouquinho, então. Márcio, Oi? A gente faz perguntas no final, né? Se quiser fazer alguma pergunta agora, podemos. É que apareceu uma pergunta aqui do Felipe, é um aluno nosso. Legal. Para a GPTW, tem uma relação com a quantidade de colaboradores na empresa? Não, é o que eu falei, Felipe. Para o GPTW, qualquer empresa pode ser um excelente lugar para trabalhar. Para participar dos rankings, sim. Para participar da premiação, sim. Na premiação interior, no mínimo 50 funcionários, e na premiação nacional, no mínimo 100 funcionários. Mas a partir de 5 funcionários, a sua empresa já pode ser certificada como um excelente ambiente de trabalho. Obrigada, Márcio. Valeu. Vamos lá, então. Quais são? E Ana Rita, fica à disposição aí a hora que você quiser falar, tá? Só é uma pena que não está funcionando a minha câmera, eu não entendi o que está acontecendo. Ela está ligada, mas o sistema não está permitindo eu abri-la, está dando locked. Não sei, mas o mais importante é a intérprete aqui. É verdade. Né? Vamos lá. E muito bom, porque pelo menos eu estou vendo ela. Aqui tem uma pessoa na minha frente para olhar, porque é tão ruim olhar para a tela azul. Vamos lá. Sim. Quais são, então, os desafios para que a gente consiga estabelecer esse ambiente de trabalho excelente? Para que a gente consiga ser um great place to work? São muitos. Eu queria trazer só alguns para vocês aqui. Provocar reflexão. Patrick Lencioni, no livro dele, de equipes de alta performance, ele diz que a base de qualquer equipe de alta performance é a confiança. É interessante notar que, para nós, o principal desafio no estabelecimento de um excelente ambiente de trabalho e de equipes de alta performance, o principal desafio é construção de confiança. Portanto, se você quer ter um excelente ambiente de trabalho, quer ter colaboradores que oferecem o seu melhor, em primeiro lugar, confie. Aprenda a confiar nos colaboradores. Aprenda a confiar na atividade de cada um. Ah, Márcio, você vem falar isso? Sim, confiar nos outros é perigoso e arriscado, hein? É muito perigoso, é muito arriscado. Porque se eu confio no outro e ele não entrega, eu fico exposto enquanto líder. Confiar nas pessoas é arriscado, gente. Confiar nas pessoas é arriscado. É tão arriscado que a gente prefere utilizar a abordagem do comando e controle. Porque na abordagem do comando e controle, nada vai ficar ao acaso. Não tem decepção, não tem falha, não tem surpresa. Eu estou comandando o tempo todo e estou controlando o tempo todo. Não vai ter surpresa. Só que também não vai ter inovação. Também não vai ter imaginação, criatividade. Interessante que você vai obter sempre os mesmos resultados. E normalmente esses resultados são medianos. E são sempre os mesmos. Portanto, quando eu opto por não confiar, eu estou optando por manter o modelo comando e controle. E daí vai a minha pergunta:
como que você mantém o modelo comando e controle com as pessoas trabalhando em casa? Eu estava conversando com um amigo meu numa empresa, ele falou que ele estava contratando uma pessoa, a pessoa falou, olha, antes de eu dar a resposta para você, se eu quero vir para essa empresa ou não, eu quero saber o seguinte, é uma empresa que trabalha 100% remoto, eu quero saber o seguinte, eu tenho que deixar a câmera aberta o tempo todo, o dia inteiro? Ele falou que se assustou. Ele falou, não estou entendendo. Ele falou, não, porque eu saí da empresa que eu estava, porque lá eu era obrigado a deixar a câmera do notebook aberta o dia inteirinho para que meu chefe ficasse vendo que eu estou trabalhando. Isso não existe mais, gente. Então, a primeira grande questão quando a gente fala de confiança é ultrapassar o modelo do comando e controle. A segunda questão quando a gente fala de confiança é que com confiança você fica vulnerável. E isso pode incomodar muita gente. Porque Márcio, Oi? tem um comentário aqui. Eu acho que é aluno nosso, Márcio. Não, tudo bem. A gente está com mais de 140 pessoas assistindo, tá? Tem dois professores organizando salas diferentes, eu aqui e um outro professor, só para você ter uma ideia. Legal. E aqui ele comentou assim, mas não existe uma organização sem confiança, é só uma afirmação. Sim. Pois é, eu diria para você que existe sim. Eu acho que existem muitas. Muitas. Eu diria que existem muitos líderes que não confiam nas pessoas. Eu diria que existem muitos líderes que ainda estão no modelo do comando e controle. E é fácil. Qual é o nome dele, Ana Rita? Márcio Souza. Márcio Souza. É fácil você descobrir isso quando você conversa com líderes que dizem o seguinte: faz 3 anos que eu não consigo tirar férias. Eu não consigo sair de férias. Quando você conversa com líderes que, apesar de ser líderes, centralizam todo o trabalho operacional na mão deles, porque estando na mão deles, eles conseguem fazer e eles garantem que as coisas vão sair. O comando e controle, ele toca muitas vidas de muitos líderes, ainda. As pessoas... Oi. É muito estressante, né, Márcio? É, porque você fica o tempo todo preocupado. Além de ser estressante, Ana Rita, quando a gente trabalha debaixo de uma liderança comando e controle, você não tem tempo para fazer tudo o que você quer, porque você está o tempo inteiro querendo saber se o chefe está gostando, querendo saber o que está acontecendo, e você não usa seu tempo produtivo para aquilo que você pode fazer. E não cria nada, né? Não cria. Agora, falar de vulnerabilidade é uma outra questão séria, porque no fundo, de maneira geral, os nossos times querem líderes fortes, querem super-homens, querem mulheres maravilhas. E para a gente ser bom líder, a gente não pode ser vulnerável. Estava dando um treinamento esses dias e eu perguntei o que era liderança e uma pessoa levantou a mão para falar no Zoom e ela falou, olha, liderança é ser aquela pessoa que esquece a vida pessoal da porta para fora da empresa e que é muito forte, e que nunca cai, e que sempre está bem, e que sempre está dando risada. E eu fiquei muito preocupado com essa fala da pessoa. Porque o que parece é que, na cabeça dessa pessoa e na cabeça de muita gente, é que ser líder é ser super-homem. Que ser líder é ser Mulher Maravilha. Que ser líder talvez seja não ser ser humano. E nós somos seres humanos. E ontem eu estava dando treinamento numa empresa, também pelo Zoom, e quando eu falei de vulnerabilidade, um líder da empresa, um diretor, virou para mim e falou, olha, eu estou passando, Márcio, o pior inferno astral que eu poderia passar. Eu estou com Covid, minha família inteira está com Covid, e eu não estou legal. Eu não estou legal psicologicamente, não estou legal fisicamente. Eu liguei para a minha equipe, marquei um call com a minha equipe e conversei com todos e expliquei o que estava acontecendo comigo.
e pedi para eles tocarem o trabalho. E a equipe se assustou, porque falou para mim, nossa, mas você sempre foi tão forte, você sempre deu conta de tudo. Ele falou, pois é, agora eu não estou dando. E ele falou que quando ele abriu isso para a equipe, primeiro, ele se sentiu bem, porque ele sentiu que ele era ser humano. Segundo, a equipe respondeu de uma forma tão boa que eles estão mantendo todos os indicadores que eles deveriam manter, apesar do líder estar em casa. É uma opção, gente. É uma opção. E aí, para tratar de vulnerabilidade, eu queria sugerir para vocês o vídeo da Brené Brown, que chama Vulnerabilidade, e queria sugerir um livro chamado... Nossa, eu já vou procurar lá, se eu não me engano, é O Poder de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É fantástico esse livro, eu vou procurar aqui. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E ela fala um pouco disso. A Brené Brown é uma pessoa que estudou bastante sobre vulnerabilidade, e se alguém aí tiver interesse em conhecer um pouquinho mais isso, eu sugiro assistir o vídeo do TED dela ou ler o livro. Bom, A Coragem de Ser Imperfeito. Então, a primeira coisa aqui que eu trouxe para vocês, quando eu quero ter uma equipe de alta performance, é, em primeiro lugar, confiar. Mas eu quero trazer mais... Oi. Márcio. Oi. Só um pouquinho. Quando você falou do feedback, e que você citou Sócrates e os 3 filtros, você falou a verdade, aí você não continuou. Tem muito obrigado. Então, vamos lá. Uma aluna chamando atenção aqui, a Flávia. Primeiro filtro, verdade. O rapaz virou para o Sócrates e falou, não, é verdadeiro, eu posso contar então? Sócrates falou, não, você vai passar pelo segundo filtro. É o filtro da bondade. Um feedback tem que ser bondoso. Eu não estou dizendo que o feedback tem que ser quietinho, bonitinho. O feedback pode ser muito duro, mas ele tem que ter bondade envolvida. Tem que ter um objetivo bondoso, que é de desenvolver a outra pessoa. Daí o rapaz falou para o Sócrates, não, o que eu quero falar para você é bom. Ele falou, tá, passou pelo filtro da bondade. Então você vai passar pelo terceiro filtro. Obrigado pela aluna que falou no chat aí. Você vai passar no terceiro filtro. É o filtro da utilidade. Isso que você vai contar para mim serve para alguma coisa? É útil. Porque se não for útil, você não conta. Feedback tem que passar pelo filtro da verdade, dados e fatos. Tem que passar pelo filtro da bondade. Eu tenho que ter um objetivo muito bom de desenvolver o outro quando eu estou dando feedback. E tem que passar pelo filtro da utilidade. Eu preciso pensar se esse feedback vai ser útil, se eu vou traçar plano de ação ou se eu vou preparar alguma forma de acompanhamento. Porque virar para alguém e falar, Luiz Santos que está aqui, ô Luiz, parabéns, você está indo muito bem, joia, vai fundo. Isso não é feedback, tá, gente? Isso não é feedback útil. Isso não serve para nada. Feedback tem que ser verdadeiro, tem que ter bondade envolvida e tem que ser útil. Fechado? Fechado, obrigada. Obrigado. Então vamos lá agora para confiança. Queria encerrar esse primeiro item dizendo o seguinte: confiança é super importante, mas a gente tem que dar confiança inteligente, tem que oferecer confiança inteligente. Dar quantidade de confiança à pessoa certa no momento certo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou exemplificar. Se eu sou uma pessoa que confio muito nas pessoas, eu corro o risco de atribuir um grande projeto a um colaborador entusiasta e capaz, mas que acabou de chegar na organização. E acabo não oferecendo apoio e deixo ele ir. Eu estou confiando no trabalho dele. Mas não é o momento certo. Ou eu compartilho informações confidenciais da empresa sobre o desempenho com os colaboradores. Portanto, eu preciso trabalhar com confiança, mas com confiança inteligente. Bom, e daí eu queria trazer para vocês, então, 5 fatores
que fortalecem uma cultura de confiança. Porque o que eu queria dizer para vocês é a nossa grande vantagem competitiva enquanto empresa é o estabelecimento e fortalecimento de uma cultura de confiança. Faça o que esperam de você, viva com integridade, seja justo com todos, demonstre sua gratidão. E o trabalho do colaborador não é só uma coisa. E nós vamos agora, no tempo que nos resta, trazer essas 5 regras de confiança. Essas regras estão no livro de GPTW que chama Regras da Confiança, tá? Eu queria começar trazendo o faça o que esperam de você. Como assim? Faça o que esperam de mim. Faça aquilo que você é pago para fazer. Faça aquilo que as pessoas estão esperando de você. Faça aquilo que você deve fazer na sua posição de liderança. Porque liderança, gente, é o processo, eu gosto muito dessa definição do Blanchard, é o processo de exercer influência sobre o indivíduo para a realização de um objetivo em uma determinada situação. O que a empresa espera de você enquanto líder? Que você faça aquilo que você é pago para fazer. Que você exerça influência sobre um grupo de indivíduos para a realização de um objetivo em uma determinada situação. Essa é a primeira regra de confiança, e essa regra de confiança é fundamental, porque ela envolve uma palavrinha chamada competência. E eu estou trazendo para vocês aqui a definição de competência da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que eu acho fantástica, que é a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessárias para o desempenho eficiente, eficaz e atividades requeridas pela natureza do trabalho. É o famoso CHA, conhecimento, habilidade e atitude. E é fundamental para que você crie confiança nos seus colaboradores que você demonstre e que você mostre consistentemente competência. A equipe espera isso de você. Eu ouço, e nada contra, mas é só uma concepção diferente da minha, eu ouço muitas pessoas, muitos consultores, muitos palestrantes, muitos professores falando, olha, você é líder, então você não tem que ter conhecimento técnico, você tem que ter as soft skills. Agora o negócio são as soft skills, comportamental. Eu vou discordar um pouquinho disso, dizendo que sim, se você é líder, você precisa ter conhecimento sobre o trabalho e sobre o assunto que você lidera. Você precisa demonstrar competência, porque é com competência que você cria confiança com a sua equipe. Você precisa saber como desenvolver uma visão compartilhada, para que todo mundo compartilhe a mesma visão, para que todo mundo siga o mesmo caminho. Você precisa planejar o sucesso e falar com as pessoas sobre isso. Você precisa gerenciar processos e gerenciar pessoas. Se você é líder, você tem que ser competente para gerenciar pessoas. Você tem que saber compreender as pessoas da sua equipe para poder mobilizar de forma eficaz as pessoas. Você precisa aprender a mobilizar a equipe e os recursos que você tem na mão. Isso é gerenciamento. Você precisa se preocupar em certificar de que cada pessoa da equipe está entregando resultado. Isso é gerenciamento. Espere competência, mostre competência e espere competência, responsabilizando cada um da equipe pela qualidade do trabalho, desenvolvendo as pessoas que precisam ser desenvolvidas. Permita a cada membro da sua equipe se sentir desafiado, sem ficar sobrecarregado. E, por último, comunique. Fale com transparência, mantenha a conexão com as pessoas. E por que eu trago essa questão da competência, né? E falei da questão técnica? O Dale Carnegie fez uma pesquisa, e eu gosto muito dessa pesquisa do Dale Carnegie. Ele entrevistou mais de 200 líderes de sucesso e perguntou a que eles atribuíam o sucesso. E eles disseram,
85% para habilidades e atitudes e 15% para conhecimento. Portanto, líderes, precisamos ter soft skills? Sim, eu não estou aqui dizendo que não precisamos ter. Precisamos ter, precisamos desenvolver, precisamos conhecer as soft skills do profissional para 2022 aí, que está lá no Fórum Econômico Mundial, mas precisamos ter conhecimento também. Ana Rita, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre a sua câmera, mas fica tranquilo, daqui a pouco eu falo. Ah, tá. Ela não está funcionando. Não é, se você clicar e dar o permitir, acho que você consegue aparecer. Então, mas eu clico nela, ela aparece assim, webcam sharing locked. Ela está bloqueada. Não tem? Ah, então deixa. Ela está bloqueada aqui. Parece que o sistema que bloqueou. Tá, então É mais engraçado. é. Vamos lá. Então, eu trouxe para vocês a primeira regra que eu queria trazer, muito rapidamente, que é faça o que esperam de você. Eu queria trazer a segunda regra. Seja fiel à sua palavra em tudo que faz. Você quer estabelecer uma cultura de confiança? Viva com integridade. Seja você aquilo que você quer que seus colaboradores sejam. Seja honesto e ético em tudo que você fizer. E certifique-se de que seu time trabalha de acordo com os altos padrões de comportamento. É fundamental. Se você quer estabelecer uma cultura de confiança na tua equipe, viva com integridade. Estabeleça um código de valores e de comportamentos para o seu time e busque o comprometimento. Defina com o seu time que os valores não são negociáveis e que se uma decisão ou atitude não parecer certa, provavelmente ela não é. Eu estava numa empresa tempos atrás e no início da apresentação que eu ia fazer, um gerente foi fazer uma fala de segurança, são 5 minutos de segurança antes de qualquer reunião. Essa é uma prática deles, achei muito interessante. E mexeu muito comigo. Eu sou uma pessoa que, agora parei, mas eu viajo muito, normalmente 3.000 quilômetros por mês, visitando empresas. E ele falou o seguinte, hoje eu queria, nos meus 5 minutos, falar sobre segurança no trânsito, falar sobre aquelas plaquinhas de limite de velocidade que existem nas estradas, e dizer que aquelas placas servem para proteger a sua vida e a vida das outras pessoas. E eu queria dizer o seguinte, isso mexeu muito comigo. Eu queria dizer o seguinte, segurança não é aquilo que você faz quando você está na frente de todo mundo. Segurança é aquilo que você faz quando você está sozinho no carro e ninguém está te vendo. A grande questão é se você obedece às placas de segurança quando você está sozinho à noite e ninguém está te vendo. Para mim, viver com integridade é isso. Eu vou saber se eu tenho integridade quando ninguém está me vendo. Ter integridade na frente das pessoas é mais fácil. Pois não, Ana Rita? Desculpa te interromper, mas tem um comentário do professor Samir, quero agradecer a presença dele aqui. Os valores andam distorcidos e a ética anda esquecida. Pois é, infelizmente, professor, os valores andam distorcidos, eu concordo, em muitas organizações, eu trouxe esse exemplo lá de trás, dos valores das empresas tendo ética como valor, e elas caindo em todas essas operações aí que a gente tem visto no Brasil. Os valores pessoais têm sido alterados. Agora, eu acho que ainda tem jeito. Eu vejo em algumas empresas os valores sendo colocados em ação de forma muito clara, de forma muito inequívoca. O que eu vejo é algumas empresas se preocupando demais com a ética o tempo todo. Então, eu concordo que algumas empresas têm caído por um lado que não é esse. Márcio? E é por isso... Oi? Márcio? Oi? Falhou você, não deu uma falhadinha. Ah, tá.
é por isso que eu acredito que o mundo tem jeito, porque eu vejo empresas sendo éticas e eu vejo pessoas vivendo com integridade. Então, eu vejo muita gente que esqueceu o que é valor, ética e integridade, mas eu vejo muita gente seguindo esse caminho. E eu acho que esse é o caminho. Se você quer ser um líder que tem alta confiança com a sua equipe e que dessa forma consegue trazer melhores resultados para o seu negócio, você precisa viver com integridade. Eu não tenho dúvida disso. Integridade, gente, inclusive, significa coragem. Integridade significa coragem para falar quando seu ponto de vista está em desacordo com a perspectiva do líder. Integridade significa coragem para recusar oportunidades e ganhar dinheiro com questões eticamente suspeitas. Integridade significa ter coragem para ser diferente. Isso é fundamental. Essa, para mim, então, estou trazendo para vocês aqui a segunda regra da confiança. Perfeito. Trouxe a primeira, faça o que esperam de você. Trouxe a segunda, haja com integridade. E vou trazer a terceira, simples, fácil, moleza para a gente. Seja justo com todos. E aí existe uma discussão enorme. Ser justo com todos é tratar todo mundo igual? Ser justo com todos é tratar todo mundo da mesma forma? E o livro, o Bob Lee traz uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: tratar de forma justa não é tratar de forma igual a todos. Quando a gente está falando de colaboradores. Tratar justamente seus colaboradores significa tratar cada um da forma apropriada à sua contribuição para a empresa. Porque quando eu trato de forma igual, eu corro o risco de não estar tratando de forma justa. Imaginem que eu trabalho numa empresa e que a professora Ana Rita trabalha comigo na mesma empresa e a Joyce também, somos 3 lá. A Joyce é uma pessoa que, assim, se dedica absoluta e totalmente para a empresa. Ela faz um trabalho fantástico, ela faz esforço extra, ela oferece um pouco a mais todo o tempo na empresa e ela precisa sair um dia mais cedo porque tem que resolver um problema pessoal. Agora, imaginem que eu sou o cara folgado. Eu estou lá com o burro na sombra, eu estou lá tranquilo do lado. E daí a Ana Rita, que é a líder, a professora Ana Rita, vai falar para a Joyce: ó, Joyce, eu não posso deixar você sair mais cedo hoje, porque se o Márcio vir isso, ele vai querer sair mais cedo também. E eu tenho que ser justo com todos. Deixa eu perguntar, agora deu vontade de perguntar. E aí o líder, ele precisa estar muito próximo e acompanhar de muito perto a sua equipe, certo? Porque ele vai conseguir fazer um balanço de quem pode ou não ter acesso a esse exemplo que você deu, que é a saída. É isso que você pensa ou não? Não, sem dúvida alguma, o líder tem que estar próximo da equipe, não só para isso, mas para estabelecer esse ambiente de confiança e de alta performance. O primeiro requisito para uma equipe de alta performance, uma equipe de confiança, é que essa equipe tem um líder, que é um líder que conhece profundamente as pessoas que trabalham nessa equipe. Conhece tanto as pessoas que trabalham nessa equipe que entende como designar a atividade correta para cada um, levando em conta os comportamentos das pessoas que trabalham ali. Tem mais uma pergunta. Oi? Tem mais uma pergunta, então. Como conhecer profundamente a sua equipe? Tendo conexão. Tá. Tendo reuniões, tendo conversas, tendo cafezinhos. Por exemplo, Ana Rita, tem uma empresa no Rio de Janeiro que o dono da empresa ele leva 40 minutos da entrada da empresa à sala dele. Ele é o presidente e é dono, fundador. Nesses 40 minutos, ele passa de mesa em mesa, dando bom dia e conversando rapidamente com cada um dos colaboradores da empresa.
para entender como as pessoas estão. A grande questão, e desculpe a expressão que eu vou trazer, é que líderes se utilizam do vida de gado. Está todo mundo igual, está todo mundo fazendo tudo, e eu não tenho que conhecer individualmente as pessoas. Eu preciso conhecer individualmente. Eu preciso ter conexão com as pessoas. Por exemplo, a Santa Mesmo Helena, em empresas grandes? mesmo em empresas grandes, porque o líder, teoricamente, não tem grandes equipes. Até porque, se a gente falar de um líder que tem 200, 100 pessoas diretas abaixo dele, é um absurdo. Um líder consegue ter 20 pessoas, 30 pessoas abaixo dele. E já é muita gente. Mesmo em empresas grandes. Eu estou falando do líder lá de chão de fábrica, eu estou falando do primeiro nível de liderança, do encarregado, do supervisor. Por exemplo, lá na Santa Helena, a supervisora de produção de uma das linhas de alimentos da Santa Helena, ela participou de um programa meu, ela resolveu mudar e ela começou a fazer uma coisa que eu achei fantástica. Ela tem muitos funcionários abaixo dela. No dia de aniversário do funcionário, ela chama o funcionário para tomar um café na sala dela e ela vai conversar sobre vida pessoal. O que é que aquele funcionário está passando? O que é que aquele funcionário está pensando? Como está a família daquele funcionário? Nesses tempos de pandemia, se torna mais importante ainda líderes investirem tempo em manter conexão com as pessoas. As pessoas... Mesmo no home office. Como fazer isso no home office é uma das perguntas aqui. Mais do que antes, ainda no home office. Fazer isso no home office é, de vez em quando, entrar em qualquer plataforma e chamar o colaborador para bater um papo, para saber como ele está. Eu levei para uma empresa uma sugestão, ela pediu sugestão para os líderes, e eles estão fazendo. O que eu disse, nesse momento, conexão tem muito a ver com aproximação. Então, o que eu disse para os líderes dessa empresa? Façam reuniões diárias de 5 minutos. Façam reuniões de 5 minutos todos os dias com as pessoas, para que você mantenha a conexão da pessoa com a equipe, a conexão da pessoa com o líder, a conexão da pessoa com a empresa. Existem ferramentas, por exemplo, o Mentimeter, não sei quem conhece aí, o Mentimeter, você faz votação online, e as pessoas, não aparece o nome das pessoas, e você consegue entender como que as pessoas estão. Faça votações online de vez em quando. Eu fui numa empresa fazer um treinamento com a diretoria, e o primeiro slide que eu coloquei é como que eu chego nesse treinamento. E a palavra mais prevalente no Mentimeter foi preocupado. A grande pergunta que eu faço para os líderes aqui é, principalmente quem está com gente no remoto, você sabe o que as pessoas estão passando no remoto? Você sabe se elas estão conectadas à empresa? Você sabe quais são as dificuldades que elas estão enfrentando? Quais são as barreiras que elas estão tendo que suplantar nesse momento? Esse é o momento da gente separar bons líderes de líderes medianos. Esse é o momento da gente separar excelentes líderes que entenderam que o papel deles é apoiar a equipe, já que o resultado vem da mão da equipe. Nós vamos separar esses líderes do líder feitor, do líder fazedor, do líder que acha que tudo tem que estar na mão dele. Vamos lá, então. Seja justo com todos. Muito bem. Tem vários comentários aqui. Legal. Então, vamos passar só essa do Thomas Jefferson, depois eu vou entrar em outra... E eu paro aqui. Thomas Jefferson diz o seguinte, nada é mais desigual que um tratamento igual a pessoas desiguais. Olha que interessante isso. Nós podemos também combinar, se não der para responder todas as perguntas aqui, professora, depois a gente devolve as perguntas escritas, tá? Claro. Tem tempo? Você tem alguma aí para fazer agora? Tem. Na sua opinião, da Gabriela Conceição, na sua opinião, a equipe de liderança executiva está discutindo cultura de forma profunda e frequente suficiente? A Gabriela agora trouxe uma coisa que eu sempre falo para meus alunos estão acostumados, né? Não existe receita de bolo, né? E não existe generalização. Então, eu vou ficar em cima do muro. Eu conheço empresas que estão discutindo valores forte e profundamente, estão trabalhando valores
de forma muito intensa, e eu conheço empresas que não estão preocupadas com isso. Infelizmente, nós temos empresas que, sim, estão focadas em valores, estão entendendo quais são seus valores, estão transmitindo essa cultura e estão levando essa cultura para todos da organização, permeando a organização, e eu conheço empresas que estão mais preocupadas em fazer o colaborador decorar qual é a missão dela, do que fazer esse colaborador viver a missão no dia a dia. Porque, gente, vamos entender, missão, né? Propósito, é para que eu sirvo, para que eu existo. Visão é onde eu quero chegar. Visão é o caminho para eu chegar naquele propósito. E o que são os valores, então? Os valores são os limites desse caminho. São os valores que determinam essa visão e que determinam esse caminho. Eu não quero chegar na minha missão de qualquer forma. Eu quero chegar a partir de um conjunto de valores que delimitam esse caminho, que delimitam essa jornada. Eu não quero chegar a dobrar meu market share à custa de pisar na cabeça das pessoas, à custa de matar as pessoas. Eu quero chegar lá, mas utilizando esses valores. Vamos lá. Mais uma prática. Demonstre sua gratidão. E aqui eu queria trazer uma coisa que eu acho fantástica, gente. A maior parte do tempo, a maioria de nós trabalha duro. Nós trabalhamos usando o máximo da nossa capacidade e muitas vezes nós fazemos esforço extra. O reconhecimento, demonstrar gratidão é um reconhecimento, é simplesmente fazer os outros se sentirem valorizados e apreciados pelo trabalho. E reconhecer quando a pessoa bateu meta é fácil. E essa é uma fala que eu falo para as empresas, tá? Tudo que eu estou falando aqui eu falo para a empresa. E tem muito líder que não gosta de mim, porque algumas coisas não são tão fáceis de assimilar. Reconhecer e agradecer o trabalho quando as pessoas batem meta é fácil. Eu quero ver você reconhecer e agradecer o trabalho, o bom trabalho e o esforço extra se a pessoa não bateu a meta. Se ela fez um senhor trabalho, se ela fez todo o esforço extra necessário e ela não bateu a meta. Nós temos que aprender a agradecer, não é bater meta. Nós temos que aprender a agradecer bom trabalho e esforço extra. E reconhecimento, gente, não é dar uma placa. Reconhecimento não é a placa. Reconhecimento é o que está atrás da placa. É isso que a gente precisa entender. Reconhecimento é o que está atrás da placa. E aí, para reconhecer o bom trabalho, respondendo algo que a professora Ana Rita falou lá atrás, e eu vou voltar naquilo, estar presente. Eu só consigo reconhecer o bom trabalho se eu estiver presente, acompanhando o trabalho das pessoas. Eu preciso me conectar com as pessoas. E eu preciso mostrar interesse genuíno pelo trabalho de cada um. Dessa forma, eu consigo reconhecer o bom trabalho. Ou seja, posso complementar? Lógico. A gente precisa formar melhor esses líderes, né? Você também é professor, e aí a gente tem uma responsabilidade enorme na formação dessa liderança. Eu não tenho dúvida. Só nesse curso que eu dou aula, eu estava falando para os meus alunos, já passaram mais de 500 líderes. Porque os líderes, o que aconteceu? Vamos entender, gente, um pouquinho da história, né? O líder, ele era um líder técnico. De uma hora para outra, o pessoal da RH e as lideranças das empresas resolveram falar o seguinte: agora, líder, você vai ser líder técnico e vai ganhar a equipe. Parabéns, você virou líder. Líder técnico e vai liderar gente, e vai liderar uma equipe. A única coisa que a maioria das empresas esqueceu é de instrumentalizar esses líderes para liderar equipes. Instrumentalizar não é dar receita de bolo, porque não existe. Instrumentalizar não é usar livrinho de autoajuda dos 985 passos para ser um líder de sucesso. Instrumentalizar é ajudar o líder a entender o papel importante que ele tem, é ajudar o líder a pensar em práticas
que estabeleçam esse ambiente de confiança em práticas na gestão de pessoas. Bom, mais uma regra, então, o trabalho do colaborador não é só mais uma coisa. O trabalho do colaborador tem que ser encarado como algo fundamental para a obtenção dos resultados da área e da empresa. Nós precisamos começar a aprender a valorizar o trabalho de cada uma das pessoas que trabalham com a gente. E precisamos aprender a mostrar para essas pessoas a importância do trabalho delas. Porque muita gente não entende a importância do trabalho. Muita gente não sabe que aquele trabalho que ele está fazendo colabora com o resultado global de uma organização. Ele não sabe para onde vai aquele trabalho que ele fez. Nós precisamos começar a trazer isso para as pessoas. Nós precisamos começar a trazer orgulho do trabalho. Eu tenho um grande amigo, o Dr. Osíris, eu acho que eu falei isso na turma ontem, e ele conta de quando a Margaret Thatcher foi visitar a Embraer, ele era presidente da Embraer, e ela virou para um torneiro mecânico e perguntou para ele: o que você está fazendo? E o torneiro mecânico respondeu: eu estou fabricando aviões. É isso que a gente precisa enquanto líder. Nós precisamos, enquanto líder, criar condições para que as pessoas se motivem no seu dia a dia, e isso é muito mais fácil quando elas entendem o objetivo do trabalho delas. E quando elas entendem como que aquele trabalho dela colabora, coopera com o objetivo geral da empresa. E para isso, a gente tem aí as estratégias de motivação. E aqui eu estou aproveitando um pouco de um TED, um vídeo do Dan Pink, que traz para a gente algo que eu acho muito interessante e disruptivo, né, em certo sentido. Ele comenta o seguinte, que vários estudos mostraram que o modelo de motivação, recompensa e punição funciona muito bem em atividades repetitivas, naquela atividade repetitiva de linha de produção. Mas naquelas atividades onde eu preciso do meu colaborador, que ele pense diferente, que ele tenha uma visão mais ampla, que ele traga inovação, e nós estamos pedindo isso cada vez mais para as pessoas, para os colaboradores, quais são os fatores motivacionais? Os motivadores são intrínsecos, são lá de dentro, não são mais extrínsecos. São 3. Autonomia, o desejo de chegar ao resultado pelo caminho individual, pelo caminho próprio. Maestria, a necessidade que as pessoas têm de se desenvolver e conhecer cada vez mais o trabalho delas. E propósito, o desejo que as pessoas têm e a necessidade que elas têm em trabalhar em algo que é maior que o próprio trabalho dela. Eu estou aqui batendo carimbo no papel, mas esse trabalho é um trabalho pequeno, mas esse trabalho tem um propósito, porque eu estou ajudando a cumprir o propósito dessa organização como um todo. Tem uma pergunta que cabe aqui. Legal. Professor Hilário, muito obrigada pela sua presença. É uma honra ele estar aqui com a gente, é da nossa equipe, viu, Márcio? Muito bom. Ele pergunta assim: nessa relação entre capital e trabalho, no emergente modelo virtual das relações estabelecidas, como as empresas estão vendo o trabalho do colaborador? Olha, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, eu vou tentar responder aqui. Algumas coisas que eu tenho percebido primeiro, as empresas que tiveram que levar todo mundo para o remoto tiveram que mudar a relação de trabalho com o colaborador. Tiveram que mudar o relacionamento e a cobrança do trabalho. É o modelo virtual das relações de trabalho. É o modelo virtual das relações. E daí eu posso trazer para vocês, por exemplo, um exemplo, né? Posso trazer um exemplo de uma empresa de Araraquara, que ela criou a empresa virtualmente. Ela tem 3 andares virtuais numa plataforma, ela tem as salas de reunião virtuais,
as salas das equipes virtuais, as pessoas entram e saem das salas das equipes e as pessoas trabalham em equipes em salas virtuais. Quando elas querem tomar café, elas vão para a sala do café virtual e o líder está ali acompanhando o trabalho de todo mundo. As relações mudaram. E é por isso que a gente traz lá do comando e controle e vem para a confiança. As relações mudaram. Esse é um dos exemplos que eu tenho de empresas que estão trabalhando de forma online, de forma remota. Essa empresa tem 600 funcionários alocados no mundo todo, são mais de 20 países, trabalhando de forma remota e trazendo resultados. Tem que mudar o mindset. O grande problema que a gente tem é que a gente quer pegar as práticas que são presenciais e adaptá-las para o virtual. Não funciona. Não funciona. Nós temos que mudar as práticas e adaptar essas e criar práticas que sejam exclusivas e específicas para o virtual. Agora, falando em autonomia, eu queria trazer um gráfico para vocês aqui que eu gosto muito. Muita gente pede autonomia, autonomia. Eu acho que os líderes têm que dar autonomia. Mas lembre sempre disso. Alta autonomia exige autoalinhamento. Portanto, líder, se a autonomia é importante para a tua equipe, trabalhe incansavelmente para garantir um autoalinhamento. Alinhamento a quê? Alinhamento à cultura da organização. Alinhamento aos valores da organização. E isso é especialmente importante quando a gente fala de equipes que trabalham na rua, ou nesse momento, trazendo um pouco da resposta da pergunta anterior, as equipes remotas, as equipes que estão em home office. Enquanto líderes, nós precisamos garantir o alinhamento à cultura e aos valores da organização. Eu disse para uma empresa esses dias que a reunião de 5 minutos de manhã é fundamental, mas que eu entendia que o líder deveria, em cada reunião, falar, ou uma vez por semana, falar sobre um valor da empresa e discutir esse valor da empresa para garantir esse alinhamento. Porque, gente, no fundo, quando eu consigo juntar a missão, a visão, a cultura e o ambiente e mostrar a importância da contribuição pessoal do colaborador, eu estou inspirando esse colaborador. Eu estou ajudando-o a encontrar significado no seu trabalho. E aí, a gente vem para aquilo. Talvez a grande questão é essa. Eu preciso entender que para eu chegar na missão e no meu propósito, eu tenho os objetivos da empresa. Esses objetivos da empresa são compostos necessariamente pelos objetivos das várias equipes que trabalham nessa empresa. E a pergunta que fica aqui, será que os líderes sabem quais são os objetivos das suas equipes? Para que eu chegue nesse objetivo da equipe, eu preciso mostrar para as pessoas a importância das tarefas individuais. E mostrar para as pessoas que a tarefa individual, a tarefa de cada membro da equipe, vai me levar a atingir o objetivo da equipe. E todos os objetivos das equipes juntos levam aos objetivos da empresa. É por isso que é tão importante reconhecer, agradecer e trazer propósito para as pessoas. Por isso que é tão importante trazer significado para o trabalho das pessoas. A grande questão é, muitos líderes não sabem nem quais são os objetivos da sua equipe. Fica complicado. Uma outra questão que tem aí é assim, a gente fala sobre transformação digital e grande parte das pessoas fala de ficar trocando computador, né? Vamos trocar computador, isso é... Gente, inovação não é só trocar máquina e computador. Inovação vem das pessoas. As pessoas só inovam quando elas têm um ambiente propício a isso. As pessoas só inovam quando elas têm um ambiente aberto a ouvi-las. As pessoas só inovam quando elas sentem que vale a pena trazer sugestões na organização onde elas trabalham. Eu costumo dizer nas empresas, nós não trabalhamos por hobby. Se alguém aí trabalha por hobby, pode abrir, por favor, a câmera e mostrar para mim, mostrar o rosto e falar, eu trabalho por hobby.
Vai lá, professora Ana Rita, é hobby? Muito. Hobby, né? A gente deixa a nossa casa de Ilhabela e fica aqui no interiorzão, no calor, só por hobby. O Márcio, eu acho que tem uma pergunta pertinente. Tem vários comentários eu coloquei aqui que a gente responde depois, mas tem uma pergunta pertinente aqui. Legal. Quanto tempo em média é da Andrea? Quanto tempo em média um líder que é comando e controle pode se transformar? Depende, Andréia. Quando vem uma pandemia, ele é obrigado a se transformar de um dia para o outro. Nós nos transformamos, né? Andréia, não tem uma resposta séria de média de tempo. O que tem, sim, é uma necessidade de investimento em desenvolvimento. Acho que isso é importante. A empresa precisa investir e o próprio líder precisa investir no seu desenvolvimento. Não tem tempo, tem líder que a ficha cai na hora, tem líder que leva mais tempo, mas o que a gente precisa é investir nessas pessoas, é investir nos líderes, para que eles possam sair do comando e controle e possam entrar nesse novo mundo. O que eu posso dizer é, cada vez menos as empresas têm líderes comando e controle. Cada vez mais as empresas estão procurando líderes que trabalhem com as pessoas e não apesar das pessoas. Bom, mas como os líderes podem se beneficiar, então, desse ambiente de trabalho com alto nível de confiança? Eu vou trazer para vocês aqui 3 benefícios para a gente partindo para o final. Primeiro, o time pode concentrar toda a energia em atingir os objetivos do negócio. Por quê? Porque o time não está preocupado, ele confia no líder, ele sabe que se o líder falou alguma coisa, aquilo vai acontecer. Ele não está preocupado em tentar entender o que está acontecendo na empresa, a comunicação é fluida, existe confiança. O que é confiança, gente? É quando a gente junta 2 palavrinhas, com fé. Confiança é com fé. Fé é acreditar em alguma coisa que não é palpável e que muitas vezes nem aconteceu. Nesse ambiente de confiança, eu estou muito mais tranquilo para trabalhar, porque eu sei que o meu líder, se alguma coisa acontecer, ele vai vir falar comigo. Eu sei que eu não vou tomar uma surpresa amanhã. E por isso o time concentra toda a energia em atingir o objetivo do negócio. Eu não preciso ficar procurando vaga o dia inteiro no computador, fazendo de conta que eu estou trabalhando. E daí o líder recebe o melhor de cada colaborador. Porque o colaborador está num ambiente de confiança, ele se sente seguro, ele pode oferecer o seu melhor. Aliás, eu queria deixar aqui para vocês o seguinte: se você falar isso, pare de falar. A gente não extrai o melhor das pessoas. A gente conquista o melhor das pessoas. Perfeito. A gente conquista. As pessoas só dão o seu melhor quando elas querem dar o seu melhor. Sim. Quando elas querem dar, quando elas encontram um ambiente de confiança. E aí o time se torna mais do que a soma das partes, porque o time está junto, o time está trabalhando em uníssono, um está ajudando o outro, o ambiente de confiança faz isso, um está salvando o outro nos momentos necessários. Mas para eu não ficar só em falação, eu quis trazer aqui dados reais de uma empresa chamada Tóquio Marine Seguradora. A gente usa com autorização, é bom dizer isso. Empresas que ouvem e envolvem os funcionários aumentam o lucro e faturamento. O que a Tóquio Marine mostra aqui? Ela foi fazer uma apresentação lá para a sede e ela mostrou o seguinte: de 2011 a 2016, você tem um aumento muito grande na nota do índice de confiança da empresa. Sai de 67 e vai para 91. E daí a gente olha para a média de faturamento, de crescimento em faturamento do mercado. Você tem lá 3%, 17%, 7%, e a média de crescimento da Tóquio Marine em faturamento. Ela relacionou melhoria de ambiente de trabalho com aumento de faturamento. Eu não estou aqui dizendo que nós, do Great Place, falamos e achamos que melhorar o ambiente de trabalho traz melhores resultados. Eu estou dizendo que existem dados e fatos que comprovam isso.
e que não sonho nem eu que fiz. Quem fez foi a própria Tóquio Marine. Eu não tenho dúvida, quando a gente conseguir estabelecer esse ambiente de confiança, vai melhorar os resultados do negócio, porque o colaborador vai oferecer mais de si no dia a dia. Eu não tenho dúvida disso. Portanto, gente, estão aqui as 5 regrinhas de confiança que eu queria trazer para vocês. Façam o que esperam de você, viva com integridade, seja justo com todos, demonstre sua gratidão, e o trabalho do colaborador não é só uma coisa. Enfim, para que tudo isso funcione, os líderes precisam cada vez mais ter propósito e exercer o protagonismo. Eu não tenho dúvida. Nós precisamos parar de reclamar do líder do lado que não faz nada e começar a fazer na nossa área. Eu fui numa empresa esses dias, e a empresa é de uma determinada nacionalidade, que eu não vou falar, e eu comentei com os líderes, fiz um trabalho, o líder chegou para mim e falou assim, mas você não conhece os caras, os chefes, eles são, e falou a nacionalidade, eu não vou falar aqui. Eu falei, olha, eu não conheço e eu não quero conhecer. Eu quero saber você, como você vai exercitar o seu protagonismo, o firme propósito de transformar o ambiente de trabalho. O que você pode fazer. Deixa aos outros. Veja o que você pode fazer. Isso, para mim, é fundamental. Então, eu queria deixar isso para você. Essa é a grande pergunta. Você tem propósito? Qual é o seu propósito? Exerça o protagonismo. Exerça o protagonismo o tempo todo, porque é através do protagonismo que você vai conseguir conquistar as coisas. Eu queria terminar esse nosso encontro. O objeto acho que não vai subir, que eu ia terminar com um vídeo aqui. Ele não vai subir, viu? Queria terminar esse encontro contando uma história, então. Contando uma história que, para mim... Márcio falhou. Márcio. Falhou, Márcio, gente, calma. Deixa eu ver se ele vê o... Só um minutinho, gente, eu vou falar com ele no WhatsApp, eu vou fechar aqui e já volto. Estão me ouvindo agora? Isso! Ótimo, maravilha. Conta de novo a história. Tá bom. Em Cesena, na Itália, existia um jovem apaixonado pela banda de rock Foo Fighters. Só que o Foo Fighters não vai em cidades pequenas. Foo Fighters só faz shows grandes. Qual foi a ideia que ele teve? Ele convidou voluntários de toda a Itália e eles gravaram um vídeo com uma música, Learn to Fly, se eu não me engano foi essa, do Foo Fighters. Quantas pessoas apareceram voluntárias para gravar esse vídeo? 1.000 pessoas. Cada uma com o seu instrumento, cada uma pagando a passagem, vindo de todas as partes da Itália. Foi uma música tocada por 1.000 voluntários. Eles gravaram esse vídeo e eles não mandaram esse vídeo para Foo Fighters, para a banda. Eles jogaram nas redes sociais. A banda Foo Fighters viu o vídeo. Veja, uma pessoa que tinha um propósito e que resolveu exercer seu protagonismo conseguiu reunir 1.000 pessoas juntas com ela. A banda Foo Fighters viu o vídeo e a partir desse vídeo
trocou todo o calendário de shows e foi fazer um show em Cesena, na Itália. Deu 1.000 ingressos gratuitos para os 1.000 voluntários que foram tocar e chamou esse rapaz no palco, e o rapaz teve a honra de tocar guitarra junto com o Foo Fighters. Gente, ter propósito é o que faz a gente seguir adiante. Se eu tenho o propósito de ser um melhor líder amanhã, se eu tenho o propósito de ser uma melhor pessoa amanhã, eu vou exercer o meu protagonismo e vou para cima e vou mudar as coisas. É isso que eu queria deixar com vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Márcio. Olha, a gente está com 175 pessoas te ouvindo. Legal. Eu acho que foi o meu público maior. Nossa! Dos últimos anos, sim, com certeza. Algumas perguntas ficaram aí. Eu quero agradecer a presença dos professores, Marcos Simões, que ele fez algumas perguntas e a gente não conseguiu responder. O Michael Vidotti, o professor Petrone, Samir Hilário, que são os professores, a Cláudia, né? A gente tem algumas turmas aí do RH e da administração, seus alunos. Desculpas, intempéries da tecnologia, mas eu acredito que agregou demais conhecimento e assim, na verdade, é o que eu falo, né? A gente planta semente e que a semente dê frutos em breve, né? Que desperte para as pessoas esse aprendizado, essa vontade de querer ser melhor e ter um propósito e desenvolver sua liderança. Enfim, muita gente está dando os parabéns aqui. Eu já sabia do resultado, eu te conheci o ano passado no evento do grupo de RH aqui da cidade, mas foi excelente, agradeço, e eu te passo aí algumas questões que eu acho que eu não vou conseguir responder. Legal. Eu ia falar isso, me mande, Ana Rita, por favor. A gente vai responder essas questões aí, tá? Não tem problema nenhum. Você manda por WhatsApp, a gente vai responder. Eu queria agradecer demais. Queria dizer da minha alegria de estar aqui, da minha vontade de estar aí, fazendo ao vivo e a cores. Eu sou sinestésico, eu preciso de gente. Mas a gente chama você o ano que vem, pode ficar tranquilo. Eu vou com muita alegria, com muito prazer. Queria agradecer a participação dos professores. Gente, nós somos responsáveis por transformar esse país, eu não tenho dúvida disso. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel, e o nosso papel é fundamental. Queria agradecer a presença de todo mundo. Eu espero ter conseguido trazer um pouquinho das vantagens de tornar os ambientes de trabalho excelentes ambientes de trabalho. O que a gente precisa é acabar com a síndrome do fantástico. Quando a musiquinha do fantástico começa, que as pessoas falam, oh, meu Deus do céu, é amanhã que começa a tortura de novo. Esse é nosso papel. Esse é nosso papel, transformar a sociedade. A sociedade só vai ser transformada pela educação e quando as organizações começarem a se transformar. Eu não tenho dúvida que a gente pode chegar lá. Esse é o sonho que eu tenho, compartilhado por muitas pessoas. Meu e-mail, para quem quiser, é marcio@gptw.com.br, muito simples, marcio@gptw.com.br. Se alguém depois quiser, fala com a professora Ana Rita, ela tem meu telefone, tem meu WhatsApp, não tem problema nenhum. Eu ia perguntar se eu posso passar. Pode passar, não tem problema nenhum. E depois a professora Ana Rita vai me passar as questões e a gente vai respondendo, tá certo? Eu queria deixar só um recadinho aqui para os meus alunos. Gente, não acabou não, vocês vão lá para o Zoom para a gente voltar para a apresentação do trabalho. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Até a próxima, boa noite a todos. Um abraço, Márcio, de coração, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Um abraço, vou encerrar aqui.